Olá, meninas, bem-vindas a esse podcast que eu vou chamar de Guerreiras Espirituais. Eu estava aqui pensando, né, conversando com meu amado sobre qual tema fazer esse podcast, e ele me lembrou, né, de como nós temos aberto os nossos corações, né, não só eu, mas todas as ministras aqui do nosso time, não só do nosso time também, né, se você for você pode ir visitar o site do inglês, do espanhol, e todos eles têm podcast onde ele tem nos levado a falar da nossa experiência, né, de uma maneira mais aberta, né, e, e até mesmo sem muito rebuscado, falando da nossa forma, da maneira que nós falamos umas com as outras mesmo, e nós estamos falando agora isso também com vocês. E ele tinha me lembrado, né, que todas nós somos guerreiras espirituais, e por isso a gente ainda pode ter muitos traumas dessas batalhas. Então, falar sobre esses assuntos às vezes pode trazer memórias, esses traumas podem vir à tona, mas mais do que tudo, ele estava me dizendo, né? Como é bom poder contar as bênçãos. Como é bom poder, né, olhar para trás e ver como ele tem nos dirigido, como ele tem transformado os nossos corações, e mais do que qualquer coisa, como ele tem nos transformado em suas noivas. E é isso que nos faz, assim, sabe, nos alegrar e nos faz querer continuar dando os passos firmes na direção, nessa estrada que ele trilhou para nós, nesse caminho que é estreito, na certeza que ainda há batalhas à frente, mas se ele já nos prometeu e ele já venceu essas batalhas por nós, por que não continuar? Por que não guerrear com ele, né? Na verdade, é ele quem guerreia por nós, a gente não precisa, né? Ele já venceu, porque ele é o Senhor dos Exércitos, então ele tem tudo sob controle. E eu estava falando com ele desse último podcast que nós fizemos sobre a outra mulher, né? Na verdade, é o penúltimo. As meninas gravaram um maravilhoso também, mais recentemente, falando sobre a pergunta, né? Quando perguntam sobre se elas vão casar novamente, então queria convidar vocês para ouvir também todos os podcasts que nós temos feito aqui e publicado no nosso blog, porque cada um deles vai trazer, com certeza, esse testemunho de vida que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Mas ele me recordou desse podcast que nós fizemos sobre a outra mulher. Que tema difícil, né? Mas eu queria falar com vocês um pouquinho mais sobre isso, porque ele me levou a um relatório de louvor que eu escrevi há mais de 7 anos. E quando você lê como você escreveu, né, o que você escreveu, você vê como ele tem segurado a minha mão, como ele tem me feito ser uma pessoa, uma mulher mais sábia, né, e mais sua noiva. Não que eu não tenha errado e caído, tá? Nesse tempo, infelizmente, eu não tenho aqui só, não dá para falar que foi tudo perfeito, não. Mas a cada momento, a cada queda, a cada leite derramado, eu não olho para trás com dor, eu não olho para trás, sabe, com culpa. Não. Eu olho para trás e vejo como ele tem me sustentado. E eu gostaria de ler para vocês o relatório que eu escrevi, como eu falei, há mais de 7 anos atrás. Eu vou ler ele exatamente como eu escrevi. E eu chamei esse relatório de A Paz que Excede Toda a Compreensão. Eu já estava deitada, tendo meus cartões 3x5 com as promessas que precisava ter bem em mente, pois parecia que algo não estava bem. Eu não sabia o que era, mas algo me incomodava. Foi aí que o telefone tocou, e minha irmã, num tom um pouco alterado, me perguntou se estava tudo bem e se eu ainda estava casada. Eu não partilho nada sobre a minha situação com ela. E aí a frase foi dita. Seu marido postou no Facebook uma foto dizendo: Eu e minha namorada.
É claro que naquele momento eu gelei. Ela me perguntou se eu tinha visto, mas graças a Deus e aos ensinamentos desse ministério, eu já deixei ir o meu Facebook e a minha mania de querer estar conectada e sabendo de todas as coisas. Deus me livrou. Amigas, eu não sei explicar o que aconteceu exatamente daí em diante. Lembro de me manter calma, falar que estava casada e que não tinha mais Facebook, e que se houvesse algo que eu deveria saber pelo meu marido e não pelo Facebook. Minha irmã desligou furiosa e eu fui falar com meu amado. Nesta hora, um turbilhão de pensamentos veio à minha mente, mas a paz impressionante que me invadiu é algo inexplicável. Dentre as várias coisas que eu pensei, uma ficou mais forte. Alguém postou isso em nome dele, mas não foi ele. Agradeci ao Senhor por tudo aquilo e lhe pedi uma palavra, a qual ele me deu, uma das promessas do seu amor que ele repete para mim. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Andam oprimidos os israelitas, assim como os judeus. Aqueles que os levaram ao cativeiro os detêm, recusando-se a libertá-los. É forte, contudo, o seu vingador, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e defender-lhe-á com ardor a causa, a fim de que volte a calma ao país e faça tremer os habitantes de Babilônia. Diante dessa palavra, me deitei e, é claro, o inimigo lançou seus dados de dúvida e de medo. Mas eu estava com meu amado ao meu lado, como todas as noites, ao me deitar, ele está comigo e eu não me sinto só. De repente, ouvi o barulho das chaves. Era meu marido chegando. Ele veio diretamente para o nosso quarto e começou a me contar que recebeu uma mensagem da minha prima falando sobre a foto no Facebook. Eu somente disse que minha irmã tinha me ligado e enviado uma mensagem com a foto, mas que eu não via a foto e pedi para que ele apagasse do meu telefone e dei meu telefone a ele. Eu pude perceber que ele ficou muito surpreso com a minha atitude. Eu ainda pude, pela graça de Deus e por tudo que tenho aprendido aqui com todas vocês, dizer para ele que se tivesse que saber de alguma coisa, eu saberia por ele e não por outras pessoas. E eu escutei a sua explicação calada e agradeci ao Senhor por tudo aquilo que estava acontecendo, pois sei que nada, nada de bom, nada, nada de mal tem acontecido comigo por acaso ou circunstância, mas tem sido parte de um plano cuidadosamente feito para a minha vida, a fim de que ele possa cumprir a sua boa vontade. Esse trecho eu retirei do encorajamento do dia 11 de julho, desculpa, do devocional Minha Amada, do dia 11 de julho. Acredito em tudo que meu marido me disse e agradeço ao meu amado que está no controle de todas as coisas e que me fez lembrar que o amor tudo crê. Eu agradeço também, pois se for da sua vontade, eu ainda verei os seus benefícios na terra dos vivos e caminharei ao seu lado, até que eu me torne radiante no seu amor, até que o meu rosto não mostre mais nenhuma decepção. Meu amado, o meu maior desejo é estar ao seu lado e me tornar sua noiva, e se for da vontade do Pai, que meu casamento seja restaurado para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Queridas, esse foi o meu relatório. Eu quis compartilhar com vocês e eu espero que vocês sejam encorajadas com essa mensagem e com esse amor que está nos cercando e nos garantindo a vitória. Sejam encorajadas.